queridos, tudo bem com vocês? O texto para meditação desta ocasião está em o livro de Esther, capítulo 4, no verso 16. Aqui diz assim: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Este texto pode ser conhecido para você, pois são palavras da rainha Esther. Eu quero te perguntar uma coisa. Você acredita, você crê que Deus está no controle da história deste mundo? Você acredita nisso? Deixa eu te contar um pouco a respeito do que estava acontecendo aqui. Vocês conhecem a história do contexto das palavras da rainha Esther. Acontece que os judeus tinham sido condenados à morte. Hamã, aquele que foi nomeado pelo próprio rei Assuero acima dos príncipes de todas as cidades, ele terminou estimulando o rei Assuero para que ele pudesse assinar um decreto onde todos os judeus deveriam de ser mortos. Se vocês acompanharem a partir do capítulo 3, vocês perceberão que ali existe uma intenção maligna deste Hamã. Quando Mardoqueu e todos os judeus ficam sabendo deste decreto de morte, a cidade de Susã, ela se enche de pranto, se enche de desespero. Vocês lembram? O rei Assuero escolheu Esther para ser a sua rainha, mas ele não sabia que Esther era judia. Portanto, quando a rainha Esther percebe e vê seu tio Mardoqueu andando pelas ruas, se vestindo de saco e de cinza, rasgando suas vestes, sentado à porta do palácio do rei, ela manda um dos seus servos para poder saber qual era a situação, por que razão ela estava perambulando pela cidade chorando. Quando o servo de Esther vai até Mardoqueu, Mardoqueu informa a rainha Esther tudo aquilo que aconteceu. Toda a intenção de Hamã em querer destruir os judeus. Mardoqueu pede para que o servo de Esther leve a informação, dizendo: vá até o rei Assuero e intercede por nós. Peça misericórdia para que ele possa nos livrar da morte. Quando a rainha Esther fica sabendo disto, ela informa ao seu servo: diga para Mardoqueu que eu não posso me apresentar diante do rei, porque se o rei não souber, não pedir uma visita antecipada, e eu entrar e ele não levantar o cetro, então eu serei morta. Faziam 30 dias que a rainha Esther não tinha um encontro com o rei Assuero. Portanto, isso dificultaria muito essa proximidade ou essa negociação. O medo era latente, tanto pelo lado de fora como pelo lado de dentro do palácio. A insegurança, a incerteza, tudo, infelizmente, contribuía para o caos. Por esta razão, Esther pede para que o seu servo leve essa informação para Mardoqueu. Quando Mardoqueu recebe esta notícia, Mardoqueu dá uma resposta, a qual Esther ouve e toma uma atitude. Existem 3 fatos bem interessantes nesta última resposta de Mardoqueu. E eu quero ler para vocês. Diz assim o texto: Então lhe disse Mardoqueu, talvez em algumas versões esteja escrito Mordecai, que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares, agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe, se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Mardoqueu estava dizendo para a rainha Esther 3 coisas bem importantes, 3 fatos. O primeiro é que não adiantava a rainha Esther ficar calada. De qualquer forma, ela corria o risco também de vida. Ela iria morrer, ela e as suas servas, ela e a sua família, a sua casa. Segundo, se a rainha Esther não fizesse nada, Mardoqueu estava certo de que Deus iria livrá-los da morte.
de um jeito ou do outro, Deus iria trazer a libertação para eles. E em terceiro lugar, e esta é a parte central da nossa meditação, será que Deus não colocou você nesta condição de rainha para este propósito? Sabe, queridos, a rainha Esther, ao ouvir estas três afirmações, ela toma atitude nas palavras do verso que nós lemos inicialmente. Ela pede para que todos os judeus possam jejuar, possam entrar em comunhão de oração. Durante 3 dias, eles entraram nesta comunhão, buscando a Deus, intercedendo por ela, porque depois de 3 dias, ela se levantaria e iria até onde o rei estava para poder pedir a sua misericórdia. Quando eu lembro desta história, eu facilmente posso também entender que nós estamos talvez na mesma situação. Talvez estamos na mesma condição. O contexto pode ser diferente, mas as circunstâncias espirituais são as mesmas. Sabe por quê? Nós estamos já há mais de 90 dias nesta quarentena. Lá fora existe um risco. É o risco de poder ser contaminado talvez por este vírus. Mas não apenas o vírus, mas também a incerteza, a insegurança que tem trazido talvez até a preocupação em muitos lares. Quantas famílias hoje estão passando por necessidades devido ao contexto que nós estamos vivendo? Mas eu posso também fazer outra aplicação. Dentro de casa, nós estamos sendo preservados por Deus. Dentro de casa, nós podemos ter a certeza de que podemos buscar a Deus e assim proteger a nossa família, não apenas do vírus, mas também das ciladas do inimigo, do perigo do mundo, do pecado que muitas das vezes termina assolando as famílias, os lares. A ameaça que permanece lá fora é muito grande. Permanecermos na segurança do nosso lar é uma das grandes oportunidades que Deus nos dá, para que nós também o busquemos diariamente. A rainha Esther, ela toma uma atitude que eu posso chamar de submissão confiante à vontade de Deus. Quando ela diz: se eu perecer, pereci. A confiança que a rainha Esther tinha em que Deus iria operar, em que Deus estava com ela, não se limitava apenas à sua segurança pessoal, mas sim entendia de que ela tinha um papel a realizar, o papel de poder interceder pelos céus. Em Romanos capítulo 8, verso 31, ali nós lemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivamos procurando sempre a comunhão em Deus. Procuremos sempre estar do lado dele, porque mesmo estando no isolamento, mesmo estando no contexto ou nas circunstâncias que não são tão favoráveis, nós podemos ter a certeza de que Deus, sim, está no controle da história deste mundo. O fim da história de Esther e do seu povo, nós podemos encontrar nos capítulos a seguir. Nós vemos como Deus liberta, nós vemos como Deus faz justiça com aqueles que o procuram e com aqueles que o rejeitam. Sabe, queridos, eu creio que a pergunta certa a fazer não seria se Deus está no controle da história deste mundo. Eu creio que a pergunta que nós deveríamos de fazer é: se Deus está no controle da minha vida e da tua. Espero que todos os dias nós aproveitemos sempre a oportunidade de dar um lugar para Deus em nosso coração. Tenham todos um bom dia e que Deus possa continuar nos acompanhando. Que Deus te abençoe, não hoje apenas, mas sempre.